Então, pessoal, dessa primeira parte da nossa aula, né, como eu já falei, nós iríamos ver os três, né, deixa eu afastar um pouco aqui para posso cobrir meu rosto, os três dos seis domínios morfoclimáticos brasileiros, né, domínio amazônico, domínio cerrado, domínio das caatingas. Depois, né, na próxima aula, nós vamos ver domínio dos mares de morro, das araucárias e dos pampas, tá? E também falar mais sobre as faixas de transição. E falar sobre outras áreas que são características dentro, né, de alguns biomas, como o Pantanal e também os manguezais, né, o Pantanal aqui na região central do Brasil e os manguezais na região litorânea brasileira. Tá? Então, essas são partes da nossa próxima aula para concluir, né, a segunda parte dos domínios morfoclimáticos. Então, temos o domínio da caatinga. Né? A palavra caatinga ela é uma expressão indígena, né, do tupi, que significa mata queimada ou mata branca. Tá? É uma expressão indígena, serve para explicar isso. Né? Na verdade, significa mata branca ou mata queimada, que é uma característica fenotípica, né, da vegetação desse domínio morfoclimático. Então, esse domínio morfoclimático da caatinga, ele se encontra, né, muito caracteristicamente no Nordeste brasileiro. Tá? Ele é caracterizado pelo clima tropical semiárido, né, que tem características extremamente específicas do semiárido brasileiro, com vegetação de caatinga, relevo erodido, destacando-se, né, o maciço nordestino e a hidrografia intermitente, ou seja, nós falamos que para o domínio amazônico e para o domínio dos cerrados, nós temos uma rede hidrográfica perene, né, sempre cheia, os rios sempre cheios. Na Caatinga, que há um predomínio, né, dela no Nordeste brasileiro, os rios são intermitentes, ou seja, em grande parte só enchem no período de muita chuva, e que em grande parte da Caatinga isso é muito difícil de acontecer. Então ele marca a região Nordeste como está aqui no mapinha abaixo. Então vejam o mapa do Nordeste e sua divisão, como a gente estudou também quando falamos de regionalização, nós mostramos um mapa semelhante, né? Mostrando a zona da mata, o agreste, o sertão, né? E aqui essa região chamada de meio norte, que é a área de transição entre o Nordeste e a Amazônia. Né? Então, a zona da mata litoral oriental por quê? Porque é leste. Né? É a sub-região mais industrializada, mais populosa, destacando-se aí solo de massapê, composto exclusivamente, ou majoritariamente, perdão, por calcário e gneiss, com tradicionais lavouras, né, comerciais de cana e cacau. Então, a zona da mata nordestina, esse litoral brasileiro, né, que é onde o Brasil começou no seu processo de colonização, que nós também estudamos no início do ano letivo, o processo de formação territorial do Brasil, vimos que o processo se dá ocupando o litoral brasileiro. E se dá também por meio do plantio das grandes lavouras de cana-de-açúcar, porque o solo e o clima eram extremamente favoráveis para o desenvolvimento dessa cultura, né, dando origem ao grande ciclo da cana, que muita riqueza trouxe para o Brasil colonial, né, na época em que ainda éramos colônia de Portugal, e que até hoje ainda nos mantém, né, com uma grande produção aí de cana-de-açúcar e seus derivados, com a indústria sucroalcooleira, sucroenergética a todo vapor, temos uma grande produção de etanol, açúcar e outros derivados da cana. Então, isso só foi possível porque o solo e o clima da zona da Mata Nordestina eram propícios para o desenvolvimento dessas culturas. Falamos aqui também no cacau, porque na Bahia, né, a cultura do cacau ela é muito forte e também originou grande parte da riqueza e prosperidade no século passado, início do século passado. Depois, no Agreste, a característica dessa mesma região são as pequenas propriedades, né, com policultura, visando abastecer aí também o litoral, e o sertão marcado pela pecuária em grandes propriedades. Né? Já no meio norte, grandes propriedades com extrativismo. Então, por que está falando também de produção? Porque o clima influencia diretamente, o clima é o tipo de solo e a vegetação no que se produz. Né? Por exemplo, no sertão nordestino, dentro, né, do clima semiárido da Caatinga, não há possibilidade de desenvolvimento de grandes lavouras, porque a quantidade de chuvas é mínima. Observem esse climograma, né? Climograma aqui, do clima semiárido no sertão brasileiro, né? Um tipo caracterizado pelo tipo BSH da classificação de Köppen. Então, o domínio da Caatinga apresenta aí
Característica mais marcante é a presença do clima semiárido, né? Clima tropical, aí, portanto, é muito quente, né? Mais próximo do árido, né? Dos climas desérticos, com médias de chuva anuais menores, né? Inferiores a 1.000 milímetros. Trazemos aqui um exemplo, né? Da cidade de Cabaceiras, lá no meu estado, na Paraíba. Conheço a cidade de Cabaceiras. Quem assistiu aquele filme Alto da Compadecida, ele foi gravado nessa cidade, né? Então vocês já dá para ter uma ideia de quanto é seco o local, que tem aí, né, as precipitações mais baixas do Brasil, cerca de 278 milímetros ao ano. Tá? Então aqui, enquanto para o domínio amazônico nós temos de 1.500 a 2.500 milímetros, chegando até 4.000 milímetros, no clima semiárido, numa região conhecida como Polígono das Secas, que é a área mais seca do território brasileiro, temos cidades como a cidade de Cabaceiras, que tem uma média de 278 milímetros por ano. Né? Então chove muito pouco, quase que não é nada para um ano, né? 278 milímetros. Isso aqui chove em uma hora, às vezes, em algumas cidades do Brasil. Então, concentrada num curto período, né, de 3 meses do ano, as chuvas são de outono e inverno. Longa estação seca, bastante quente e estiagens acentuados. Então, veja aqui o climograma de Cabaceiras, né, lá na Paraíba. Então, praticamente não chove, ó, o ano inteiro, chuvas baixíssimas, principalmente aqui onde chove mais, né, entre os meses aqui de fevereiro até abril. Né? Aí depois chove um pouquinho em junho, julho, e depois acabou a chuva. E as temperaturas, né, vejam que são sempre altas. Tem aqui um pequeno declínio nos meses do meio do ano, né? Porém o resto do ano são temperaturas extremamente elevadas. Então, esse climograma, né, o pluviograma, como o autor chama, é muito representativo para o clima semiárido do sertão nordestino. A região apresenta menor índice pluviométrico do Brasil, né? Então, não há como a gente pensar em grandes atividades agrícolas numa região como essa. Por isso que a economia está muito atrelada às condições físico-geográficas, né? Clima, solo, relevo, vegetação, para que se possa desenvolver culturas financeiramente lucrativas para a região. Temos aqui, né, a chuva que é característica dessa região. Nós falamos aqui na Amazônia, nós temos as chuvas de convecção, são aquelas chuvas onde se aquece muito os corpos d'água, né, temos um alto índice de evaporação, condensação e chuva. No semiárido, característica é a chamada chuva orográfica, ou chuva de relevo. Né? Então, a umidade vinda do mar, do oceano, né, do litoral, ela encontra estruturas geológicas como grandes maciços cristalinos, né, e também sedimentares, que são chamados aqui de barlavento. Né? A chuva vem, vai perdendo força ao subir essas estruturas mais elevadas, e do outro lado não chega chuva ou chega muito pouco. Por isso que o sertão nordestino é uma região muito seca, porque tem uma grande estrutura conhecida como Planalto da Borborema, falando no caso específico aqui da Paraíba, que impede a passagem dessa umidade que vem do litoral, que vem do mar, fazendo com que a chuva predomine na região litorânea e seja escassa na parte que está do outro lado, chamada de sotavento, que é onde se encontra o sertão, né, a mesma região do sertão nordestino. Por isso que o sertão tem essa característica de ser uma região extremamente seca, devido às suas condições geomorfológicas e geográficas, beleza?